Antes de mais nada, agradecer a presença de todos vocês. A informação que eu tenho são de muitas inscrições, divulgação do IKEA. Eu também andei divulgando no LinkedIn, então alguém quiser depois, procura lá no meu LinkedIn, eu vou deixar depois o link para buscar lá e verificar alguns artigos que a gente vem escrevendo sobre esse assunto, né? E de alguma maneira tentar contribuir. Eu vi na lista que tem algumas pessoas de empresas que eu audito, mas nesse instante eu não estou auditando, fiquem tranquilos. Mas nós vamos falar do processo nós vamos falar do processo de auditoria, contar um pouquinho, né? Para que seja bem sucedido o nosso trabalho e que a gente consiga aproveitar essa uma hora, talvez um pouquinho mais que a gente tem à disposição, eu peço a todos que mantenham o microfone mudo. Na ferramenta aí do Zoom tem um desenho lá do microfone, clica nele, deixa ele mudo, tá? Porque algumas vezes algum barulho que tiver aí por perto acaba interferindo e atrapalhando todo mundo no final da história, né? Porque incomoda, né? Tem um chat à disposição, mas eu não vou me preocupar com o chat. Tem a Renata que está fazendo suporte do IKEA, ela vai estar ocupada a isso. No final, a gente libera um tempo para tirar dúvida, aí sim pode abrir o microfone, a gente conversa um pouco. E o que não for possível a gente responder, a gente manda depois por WhatsApp, por algum outro meio, para a gente poder atender às necessidades, às dúvidas que surgirem. Como o tempo é curto, a gente tenta conciliar da melhor maneira possível e o aproveitamento. Então, duas coisas são precisas fazer. Um, deixa seu microfone mudo, né? E o segundo, perguntas a gente responde no final ou posteriormente, se não for possível, o tempo que a gente tiver à disposição. São bastante tópicos a serem conversados, tá? Então, eu acredito que a gente não consegue cumprir todos eles, então eu aceito também no final que vocês indiquem outros que porventura perceberem que a gente pode ou que tem experiência de vocês. Eu tomei como base a experiência como auditor e também o dia a dia que a gente conhece aí das indústrias como referência para que pudesse montar esse conteúdo que a gente já vem preparando há algum tempo. Então, a ideia nossa é falar dos requisitos da IATF 16949, que, como colocamos no título, indispensáveis para a retomada de produção. Todo mundo vai, de imediato, pensar logo no requisito lá de longas paradas, né, após a produção, o famoso shutdown. Mas se a gente analisar a norma, muitos outros requisitos são aplicáveis. Aqui eu selecionei basicamente os requisitos da IATF, mas também tem um outro requisito que a gente consegue levar dentro da ISO 9000 também. Tanto que um dos que eu vou citar durante a nossa apresentação é um requisito da ISO 9000. Isso não quer dizer que durante uma auditoria o grupo de auditores irá checar todos eles, mas são os requisitos necessários de alguma maneira para que as pessoas que estão conduzindo o sistema de gestão garantam que a robustez da produção, da qualidade e de toda a estrutura da empresa esteja suficiente para a retomada de produção. Eu tive até conversando ontem com um cliente do IKEA que eu vou auditar nos próximos dias, e eles já me listaram, só nessa conversa preliminar, uma série de clientes deles que estão pedindo informação para ter certeza de que a retomada de produção é segura e não vai trazer algum tipo de transtorno para eles. Então, o nosso assunto é os requisitos de ATF. Eu separei alguns poucos
mas acho que já dá bastante conversa entre nós. E, claro, esperamos que na retomada de produção todos estejam bem, né, em termos do risco do coronavírus. A nossa figurinha, até o carrinho aqui está usando máscara, então é importante que a gente pense nisso também na retomada de produção ao longo da volta dentro das empresas. Eu não vou me preocupar com os protocolos de saúde que as empresas precisam, então coloquem como um ponto adicional a tudo que a gente conversar aqui, os protocolos de saúde que as empresas estão estabelecendo, como, por exemplo, a checagem de temperatura, o uso de máscara, esses pontos todos, que são uma obrigação como um todo das empresas e também, de certa forma, se estabelecer como uma obrigação legal hoje em função da situação. Isso vale em qualquer ambiente que a gente estiver trabalhando hoje em dia. Então, a preocupação nossa aqui é realmente discutir um pouco dos requisitos que estão na norma e que a gente sempre leu ele de uma maneira mais dia a dia, e agora quando a gente lê numa situação do momento, ele acaba ganhando uma outra dimensão. É importante a gente ter como referência, né, que dentro do contexto das organizações, a gente está olhando hoje alguns cenários novos, né, uma nova realidade que está se construindo, está ficando para o mundo inteiro, então não é só no Brasil, não é só na indústria automotiva, mas a indústria automotiva sempre teve a preocupação de considerar todos esses cenários dentro da análise. E isso vai levar nós a alguns requisitos da norma que transformam as ideias de cenários, riscos e tudo mais a serem considerados. Por outro lado, também, uma grande quantidade, né, de mudanças acontecendo dentro do ambiente de trabalho. Eu tenho informação de muitas empresas em que as mudanças organizacionais também estão acontecendo, na demissão, inclusive, né, de muitos funcionários, até gestores que atuam dentro da área da qualidade, o gerente, o analista, o engenheiro de qualidade, pessoas que muitas vezes estão envolvidas e vão nos proporcionar, né, dados para garantir a robustez do sistema de qualidade e acabam saindo também. Então, é mais um fator que vai implicar lá no dia a dia das empresas. Então, isso também vai comprometer na hora de uma auditoria do seu órgão certificador. E, claro, né, para quem já é ambientado dentro do segmento automotivo, nós teremos o lado, né, das auditorias que são sempre focadas no que a gente chama de trilhas. Então, o auditor, como vocês bem conhecem, na parte de planejamento da auditoria e depois na primeira hora da auditoria da IATF, ele busca algumas informações sobre a situação da empresa perante o cliente, perante o próprio negócio, do desempenho dos indicadores. E, claro, não vai haver dúvida alguma que pergunta relacionada às trilhas com o coronavírus, a parada de produção, a retomada dessas atividades, são obrigatoriamente itens a serem discutidos. Então, a grande pergunta, de uma maneira mais genérica, que vai surgir durante as auditorias de APF é o que você está fazendo para garantir a retomada de produção, não parar seu cliente, atender todos os protocolos legais que os governos estão estabelecendo, uma série de fatores que vão direcionar as perguntas. Então, saímos agora daquele aspecto do nosso desempenho junto ao cliente puro e simples, mas também quais riscos a gente pode estar
levando para o nosso cliente por não conseguir eventualmente atender a produção prevista. E claro, quando a gente fala do assunto riscos, né, dependendo da resposta que a gente apresentar, dependendo da qualidade das informações que a gente apresentar, eu claramente fico preocupado com o potencial de risco de não conformidades maiores. Não é isso que se espera da equipe auditora, né? Não, a equipe auditora não está, com certeza, falo por todo o grupo de auditores que existe, não só no Brasil, no mundo inteiro, que a gente recebe o mesmo tipo de treinamento, mas o risco é muito grande de empresas não estarem devidamente preparadas e vão ter possibilidade de não conformidades maiores. Deixa eu só complementar, por favor, quem entrou depois que eu havia dado aviso, deixa o microfone mudo, eu estou ouvindo um sonzinho de fundo. Então, antes de prosseguir, eu quero me apresentar, deixar algumas informações aqui sobre minhas atividades. Eu sou instrutor e auditor junto ao IKEA. Eu já tem muitos anos, mais de 10, 12 anos que eu trabalho junto ao IKEA. Sou auditor qualificado IATF, atuar como órgão certificador. Então, atuo pelo IKEA, pelo TIFSUD e pela AUTAC, que são dois parceiros do IKEA, em auditorias de IATF, ISO 9000 e 14000. Então, muitos anos de experiência, tendo trabalhado anos atrás num fabricante de bancos automotivos chamado Kuiper, e depois, como eu costumo brincar, troquei de lado e passei a atuar como auditor, instrutor junto ao IKEA e também alguns clientes que eu tenho de consultoria. Para aqueles que tiverem interesse, eu mantenho um blog na internet chamado Toque de Qualidade, onde a gente procura colocar algumas informações sobre gestão da qualidade, tanto na ISO 9000 quanto na IATF. E quem quiser, de alguma maneira, um contato maior, segue abaixo também o meu contato no LinkedIn. Não precisem anotar que depois eu vou disponibilizar essa apresentação e que a vai encaminhar para todos que fizerem inscrição. Levando um pouquinho adiante, né, antes de entrar nos requisitos, todas as empresas precisam, de alguma maneira, passar por uma análise que eu chamo de análise preliminar, considerando os impactos que a pandemia do coronavírus provocou. Então, são cenários novos que as empresas estão passando, e aqui eu cito alguns, né, como paralisação total ou parcial de produção. As montadoras ficaram meses paradas, né, 2 a 3 meses paradas. A participação no mercado foi a zero para praticamente todo mundo. As concessionárias em algumas regiões ainda estão fechadas, então a venda ainda é baixíssima. Mesmo quem está retomando a produção ainda está retomando com baixos volumes, uso parcial, né, dos recursos de produção. Então, existe efetivamente riscos de problemas de qualidade, de problemas logísticos, de uma série de potenciais problemas em função de não usar a estrutura já programada, planejada anteriormente. O que acrescenta ainda também para todos nós o risco de uma incerteza na economia, e eu vou muito além na economia global. Eu tenho contato com os organismos certificadores, né, como o TIFSUD e o TAC, fazendo auditorias em outros países, e a gente percebe que o mesmo cenário que nós sentimos aqui em relação ao mercado, eles também estão na mesma linha, na mesma dificuldade. E a economia como um todo está sendo afetada. A gente vê nesses programas noticiários, né, trazendo
perspectiva de redução de 8, 10% na economia em diversas regiões e países. Isso vai trazer mudanças, novas maneiras, né, de se viver dentro do mercado automotivo. E, claro, acrescente-se, né, as políticas governamentais que estão sendo estabelecidas na tentativa de garantir a manutenção das empresas, manutenção dos empregados, mas que sabemos, infelizmente, não cumpre totalmente a necessidade de cada um. Diante disso, né, o que a gente vai encontrar, né, protocolos de saúde dentro dos ambientes das plantas de produção, nas áreas administrativas. Numa auditoria a gente não vai conseguir falar com todos, porque tem as questões lá de revezamento, as questões de nem todos estão disponíveis por N motivos. A reestruturação organizacional, né? Como eu disse, tem notícias de muitos gestores, engenheiros, analistas que estão simplesmente sendo demitidos. Eu recebi informação de uma empresa, de pessoas que eu tenho amizade, 300 pessoas demitidas na empresa por conta da situação, né, ao nível do grupo operativo, ao nível do grupo técnico-administrativo. Em função de tudo isso também, a gente vê a necessidade de adequação do layout dos processos produtivos para atuar na demanda mais baixa, nessa questão do distanciamento social, uma série de perspectivas que fazem com que precisem e tenham necessidade de se reorganizar. Isso também já leva a preocupações. Para muitas empresas que estão atuando como Tier 1, Tier 2, aumenta também os riscos na cadeia de fornecedores. É importante termos a segurança de que os nossos fornecedores estão bem, conseguem nos atender e nos permitam levar a uma condição de produzir de maneira adequada aos nossos clientes. Diante disso, algumas situações que a gente certamente encontrará em auditorias, né? Quais são os requisitos dos clientes devido às paradas? Algumas montadoras já tinham checklists, formulários para quando houvessem paradas, principalmente para as tradicionais paradas de fim de ano, que algumas acabam conduzindo, mas que agora ficou muito evidente a aplicação disso. Fora preocupações novas que elas também estão estabelecendo, e isso passa por toda a cadeia produtiva. Plano de contingências, né? Muitas das situações de contingência, o atendimento no dia a dia, né, das organizações, as contingências que frequentemente são alvo de não conformidades nas auditorias de ATF e que na última revisão da norma já teve mudanças na tentativa de fazer com que elas fossem mais robustas e agora realmente precisamos que elas sejam. Planejamento de mudanças, o requisito, né, das mudanças temporárias, porque muitas dessas mudanças de layout e tudo, nós esperamos que sejam temporárias, queremos que voltem, né, para a situação mais ampla, né, talvez até a situação anterior. Concessão de derrogas muitas das vezes serão necessárias para que se consiga dar um andamento na produção, e entre vários outros. Eu listei inicialmente mais de 10 requisitos que, de alguma maneira, nos aplicam. Como é que a gente pensa, né, nos requisitos que vão impactar? É importante que se faça uma análise dentro da norma, tanto no aspecto direto dela, mas também na relação da toda a estrutura do sistema da qualidade, listando, né, quais são esses requisitos que têm maior potencial. Já vai ficar uma inspiração para todos, só nos tópicos que a gente vai tratar nesse webinar.
E considerando se sua empresa já retomou a produção ou vai retomar a produção, quais são os cenários, quais são as perspectivas que existem para que possam validar esses requisitos? Avaliar quaisquer riscos que existam na operação dentro da empresa, todos os processos produtivos, os que vão produzir, os que ainda vão ter um tempo de retardo um pouquinho adicional em relação a tudo isso. Quais são as atividades necessárias para que a planta retome sua produção ou mantenha ela na condição parcial, que certamente é o que vai prevalecer durante o tempo. Então, é importante que você monte um checklist, né, que você estabeleça uma lista de controle, que tenha envolvimento da sua equipe de profissionais, as pessoas que conhecem bem a norma, que conhecem bem os requisitos dos clientes, para que isso possa ser efetivamente conduzido de maneira adequada. E não adianta a gente retomar a linha de produção, retomar as atividades de logística, se não conseguimos responder claramente para os nossos clientes de maneira a proporcionar segurança para eles. O que é esperado, né, que a gente consiga definir ações em função dessa análise e consiga comunicar essas ações para as diferentes atividades dentro da própria organização e também junto aos nossos clientes e fornecedores, para que tenhamos a possibilidade de uma resposta adequada e efetiva. Então, dentro dos requisitos, né, eu já cito de antemão para todos nós, o mais esperado de todos, né, que é a verificação após longas paradas, que é o shutdown, 8.5.1.4. De uma maneira geral, o que a gente espera com esse requisito? Né? Que possam ser identificados a definição de como se faz a verificação após um período de parada na produção, que é o nosso caso, né? Parados 2, 3 meses em muitas situações, estabelecendo critérios e responsabilidades, identificar uma metodologia para realizar a verificação. A norma não deixa explícito e nem tem a preocupação de indicar uma metodologia. Algumas montadoras, como a GM, a FCA, eles têm metodologias já de longa data estabelecidas, pode ser uma inspiração para todos. É importante também que se possa verificar os registros referentes a essa verificação. Então, não é suficiente simplesmente fazer a verificação, mas garantir algum tipo de registro, alguma evidência, né, na linguagem nossa do dia a dia, que comprove que essa verificação ocorreu. Mais do que tudo isso, avaliar a robustez desse plano de ação que surge decorrente da análise que está sendo realizada. E, claro, quais requisitos de clientes estabelecem uma metodologia própria e precisam ser atendidos. Que é o caso, como eu citei, da GM e da FCA, que são dois já bastante conhecidos. Numa auditoria fora da época de pandemia, o que basicamente o auditor iria procurar? Os registros de parada de produção, seja de motivação interna, seja de motivação externa, né? Ou seja, porque o cliente já está parado. Por favor, desligue o seu microfone. Tem alguém que está com o microfone ligado, estamos ouvindo. Outra situação, né, normal, fora a pandemia, alguma correlação com reclamação do cliente, ou seja, a sua fábrica parou por algum motivo e impactou alguma falha no processo do cliente, no produto, que levou à formalização de uma reclamação. Quais são seus procedimentos, planos, documentação interna, de uma maneira geral, referente a paradas? Requisitos específicos, se forem identificados e como é que são tratados, as evidências da verificação, as evidências do plano de ação. Essa é a lógica mais tradicional, vamos dizer assim,
ou usei aqui chamada de auditoria clássica. Mas, agora que nós estamos em outro momento, vai existir uma outra abordagem, né? O que eu estou chamando aqui de abordagem certeira, ou seja, de alguma maneira haverá uma preocupação nessa direção, questionando, né? Qual o período efetivo da paralisação dentro das operações? Por que e quando é que se paralisou? Quais são as condições, o tempo? Como foi planejado essa verificação dos processos? Eu tive conhecimento de algumas empresas que só realizaram a verificação depois que retomou a produção. Tive informação de algumas empresas que conscientemente enviou uma equipe dias antes da retomada de manufatura e fez a verificação, ou seja, para garantir, como se espera, né, na data de início, que todos os recursos estão funcionando. Para situações em desacordo com a expectativa na verificação após parada de produção, houve um plano de ação? Ou seja, quando eu fiz essa verificação, houveram algumas situações em que problemas foram identificados ou potenciais problemas foram identificados? Quais são as atividades, né, quais são os registros que a gente mantém comprovando toda essa análise? Houve retomada de produção sem alguma atividade de verificação? Voltou simplesmente a produzir? Se a gente conseguir, de alguma maneira, identificar isso numa auditoria, um potencial problema existe aqui. E muitas vezes consegue se até correlacionar com reclamações que os clientes possam ter estabelecidos logo em seguida. Como a manutenção coordenou as atividades para os equipamentos e infraestrutura? Muitas das questões nessa abordagem desse requisito envolvem exatamente as atividades dos equipamentos, dos recursos, que a manutenção tem informação suficiente. Então, aqui, a manutenção certamente é uma das áreas que mais serão questionadas durante as auditorias. Quais são os requisitos específicos do cliente? Como é que nós evidenciamos que eles foram atendidos? Certamente o auditor, dentro de uma empresa que atende GM, que atende FCA, com certeza irá perguntar sobre os checklists que essas montadoras estabelecem. Houve monitoramento de performance de entrega de qualidade junto aos clientes após o reinício de produção? Sabemos que as empresas estão paradas ou permaneceram paradas durante algum tempo. Muitas das posições podem ter sido alteradas em função da necessidade daquele momento. A qualidade do produto que está chegando ao cliente é uma qualidade adequada? Como é que isso está funcionando? A performance de entrega, embora a quantidade seja menor, está sendo o suficiente conforme o tratado junto à área de logística do cliente? São riscos muito fortes que precisam ser avaliados. Foram validados os produtos e processos após a retomada de produção? Aqui a gente volta àqueles requisitos que correlacionam com a submissão de amostras, submissão de novos produtos. Quem se lembrar no manual do PIPAP, por exemplo, fala que se a gente ficar parado por algum tempo, é necessário até resubmissão. Claro que vai depender da necessidade e do interesse do cliente. Então, basicamente, trilhas que serão conduzidas, né? Planejamento das atividades para retomada de produção, os relatórios, né, para verificação dos recursos, atendimento dos requisitos dos clientes, indicadores de qualidade, logística e manutenção. Certamente são bons pontos para uma auditoria interna ou mesmo para a auditoria do órgão certificador. Outro assunto bastante forte e relevante durante a checagem, né, da retomada são os planos de contingência, 6.1.2.3. Né? Normalmente, quais são as expectativas? Né? A identificação da estrutura de análise de risco no processo produtivo e infraestrutura que requerem planos de contingência, identificação dos planos de contingência estabelecidos para os riscos avaliados,
Então, aqui é uma correlação direta com a análise de riscos, né? Identificação dos planos de contingência para os eventos definidos pela IATF. Então, a IATF já tem uma lista de contingências que precisam ser estabelecidas. Verificar relatórios de testes periódicos dos planos de contingência, que é uma exigência do requisito. Verificar a análise crítica dos planos de contingência junto à gestão da planta ou da empresa, ou seja, a participação do gestor principal da planta ou da empresa na análise crítica desses planos de contingência. Identificar as revisões, né, dos planos de contingência em função da análise que foi feita. Verificar a validação de produção após o reinício de produção, quando um plano de contingência foi aplicado. Ou seja, apliquei um plano de contingência, o envolvimento em todo o material, produto que foi afetado, se a gente minimamente reinspecionou eles ou fez alguma checagem para garantir a qualidade do que está sendo enviado. Na auditoria normal, sem a pandemia, basicamente a checagem dos planos de contingência alinhados com a análise de risco, os planos de contingência obrigatórios pela norma, os testes periódicos de análise crítica e a notificação ao cliente se aplicar, no sentido de que, se houver algum risco potencial ao cliente, ou que tenha chegado algum material ou produto não conforme ao cliente, que de alguma maneira possa ser notificado. A abordagem mais expectativa, né, dentro dessa situação, né, se a gente reavaliou todos os riscos, ou seja, a minha análise de riscos, aquela que ainda a gente já busca desde a ISO 9000, se a análise de risco foi reavaliada, se tem novas situações por conta do cenário novo do mercado, se algumas das contingências precisam ser admitidas numa nova análise, se novas contingências podem ter surgido. Dentre as contingências estabelecidas, como é que foram tratadas, como é que foram executadas, se tem alguma contingência nova e como isso foi estabelecido e conduzido, quais os impactos na performance de entrega, na performance de qualidade ou qualquer outra situação identificada, principalmente olhando do ponto de vista dos clientes. Quais contingências que envolvem monitoramento de fornecedores e situação de fornecimento, ou seja, alguma contingência em função do risco que algum fornecedor crítico para nós possa nos preocupar, como é que a gente tratou, como é que a gente garantiu isso. Os testes efetivamente dessas contingências, então aquelas contingências que estão listadas no sistema de qualidade, quais efetivamente, em decorrência dessa nova situação na pandemia, precisam ser testadas e verificadas. As falhas na atualização e análise crítica desses planos, no dia a dia, a preocupação de restabelecer produção, a gente acaba muitas das vezes não atualizando os controles, documentação. Quais são os riscos que nós temos e que precisam ser restabelecidos? Quais são as trilhas mais frequentes e mais esperadas dentro dessa situação? Performance junto ao cliente, qual o impacto, e isso haverá possibilidade de identificação logo no início da auditoria, monitoramento de fornecedores e sua performance. Quais são os fornecedores críticos que nós temos e quais são os riscos que eles nos colocam em relação a esse assunto? Testes e atualização das contingências, então toda a nossa documentação, e análise crítica. São os pontos-chave para se verificar nesse momento. Outro requisito importante para ser considerado são os requisitos específicos dos clientes, 4.3.2 da norma.
Basicamente é uma linha muito simples, né, dentro da norma, um texto muito curto, mas que nos faz agora cada vez mais preocupados em saber quais são as identificações desses requisitos que nós conduzimos, se houveram situações novas, se os clientes acrescentaram assuntos novos, como é que esses assuntos e temas dos clientes foram comunicados para as devidas áreas dentro da nossa organização, a análise propriamente dita e a integração disso com o sistema da qualidade, buscando a robustez, né, do nossos controles, verificar a aplicação, né, dos requisitos dentro da nossa estrutura. O que a gente vai procurar numa auditoria normal, né, é a checagem efetivamente dessa estrutura, da análise, a verificação do atendimento. Mas agora, a gente está falando nesse momento de retomada, quais clientes nos estabeleceram alguns requisitos adicionais? Mesmo aqueles que anteriormente não haviam citado nada para nós e que agora têm necessidade de estabelecer um documento adicional. Como é que essa comunicação foi feita e quais as ações que eles nos estabeleceram? Como é que a gente tratou isso dentro do nosso sistema de trabalho? E claro, né, se a gente correlacionou isso com as ações, a nossa paralisação de produção, as nossas atividades. E mais ainda, né, a análise, né, dos requisitos, como isso se conduziu e proporcionou uma segurança para o cliente. As tratativas de trilhas tradicionais, agora quais são os requisitos que os clientes estabeleceram, como a gente documentou e comunicou isso dentro da nossa organização. O requisito seguinte a ser checado é o planejamento de mudanças. Esse não é um requisito exclusivo de ATF, um requisito da ISO 9000, mas que eu considerei relevante, né, porque o que mais está acontecendo dentro das organizações, infelizmente, é as mudanças, seja mudança na estrutura, seja mudança na condição do trabalho, seja mudança no cenário, vai existir um impacto muito grande dentro das organizações. Então, esse é um requisito ISO 9000, mas que eu entendo bastante relevante em nossa conversa. É preciso, num primeiro momento, ter uma análise, né, de como a empresa planeja as mudanças e garanta suas consequências, os impactos, verificar como garante a integridade do sistema de gestão da qualidade. Então, mudanças precisam ser robustas e fazer com que o sistema seja íntegro. E quando a gente chega numa organização e tem informação de que um número significativo de pessoas, infelizmente, saíram dessa organização, algumas dessas pessoas são pessoas chave na gestão do sistema da qualidade ou na gestão de algum outro processo relevante, começa a ter a dúvida em relação à integridade do sistema de gestão da qualidade. Verificar como a empresa define e disponibiliza os recursos, a identificação de responsabilidade e autoridade. Numa auditoria normal, a gente estaria preocupado com a evidência dessas mudanças e a análise das consequências de integridade. Agora, quando a gente se preocupa com a nova situação, o novo cenário, né? Como é que foi conduzido toda a parte estrutural, como é que foi coordenado todas essas atividades, né? Após a paralisação, as mudanças que houver no sistema de gestão da qualidade, como é que está sendo lidado com todas essas situações, a adequação dos processos, procedimentos, se é que cabe, né? A gente não tem a obrigação de fazer isso tudo em detalhes, mas aquilo que é relevante é preciso. Nas mudanças que houveram, como é que se garante a integridade? Como é que a gente garante
e protege toda a nossa estrutura do sistema da qualidade e, principalmente, garante que vai chegar numa proteção ao cliente, que esse é o fundamento, né, das normas de qualidade, em particular quando a gente fala da IATF. Como foi definido os recursos da estrutura para essas mudanças? Então, se um gestor não está mais na empresa, outro já foi estabelecido, quais são as atribuições, quais são os resultados e atividades que essa pessoa vem conduzindo. É claro que cabe um pouco de bom senso nessa análise, mas o bom senso está limitado aos riscos que se proporcionam aos clientes e à própria estrutura do sistema de qualidade. E isso a gente vai tirar informações basicamente pelos indicadores, a performance junto aos clientes, e isso vai demonstrar o quão relevante esses riscos estão sendo considerados. Então, basicamente, o que um auditor interno, um auditor do órgão certificador está procurando: documentação, atas, relatórios, os impactos nos indicadores, as informações sobre essas mudanças e como elas foram conduzidas. Um requisito bastante relevante nesse momento é o de planejamento da planta, instalações, equipamentos, que tem uma correlação muito forte entre engenharia de processos, mais especificamente, e a área de qualidade, como consequência, né, envolvimento com manutenção, logística e tudo mais, que é o planejamento da planta, instalações e equipamentos, requisito 7.1.3.1. Numa situação de norma, né, nossa preocupação sempre é como estão definidos e controlados nos projetos de layout da planta, verificar se garante otimização de fluxo e manuseio de material, avaliar a metodologia para definir a viabilidade da manufatura, definir como é tratada as mudanças nas operações existentes, definir como é mantida a eficácia dos processos e avaliar como se dá a interface com os outros requisitos da própria IATF, porque ele não se limita a planejamento, porque tem ligação com qualidade, engenharia, documentação e tudo mais. Numa auditoria normal, clássica, se observa as alterações do layout existentes na planta, a análise de documentação relacionada, como PQP, FEMEA, PAP, auditorias de manufatura, né, por exemplo, a verificação de indicadores, a aprovação junto aos clientes quando relevante, né, e nesse momento, infelizmente, é relevante. Então, o que se checa, né, depois numa situação do dia a dia, é o quanto isso foi efetivo. Agora, na nossa situação nova, né, que eu estou chamando aqui de abordagem certeira, houve ajuste e adequação no layout em função da pandemia e dos novos protocolos que foram estabelecidos. Infelizmente, grande parte das empresas vão fazer essas necessidades. Infelizmente, eu falo no sentido do controle do requisito, né? Felizmente no sentido da necessidade, mas em relação aos controles, muitas empresas necessitarão fazer alteração no seu layout, na sua forma de trabalhar. Houve alteração no número de operadores nas atividades de manufatura, né, em função desse novo cenário. Como a documentação dos processos foram atualizadas, os clientes foram notificados e aprovações foram requeridas, solicitadas. Então, a nossa trilha aqui, basicamente, é checar essas mudanças e verificar a documentação e aprovação junto aos clientes. Muitos clientes, talvez, não vão liberar, no primeiro momento, a obrigação, né, de enviar documentos, mas vão controlar de alguma forma. E isso precisa ter um modelo de gerenciamento que demonstre o que está acontecendo. E, claro, né, vão fazer com que a preocupação do dia a dia de restabelecer a produção seja a prioridade, mas a gente vai precisar, em algum momento, fazer todo o ajuste dessa documentação. Outro requisito que eu considero extremamente importante é o monitoramento de fornecedores
8.4.2.4. A expectativa tradicional, né, é identificar o processo de avaliação de fornecedores, como é que a gente faz isso, quais são os critérios estabelecidos, identificar a lista de fornecedores, os critérios, quais são os fornecedores mais importantes, quais são os mais relevantes, verificar indicadores a serem monitorados, geralmente conformidade com o produto entregue, ruptura na planta de recebimento, ou seja, na planta minha que esteja causando algum impacto, desempenho do cronograma de entrega, fretes especiais, são as situações mais comuns. Avaliar notificações de situações especiais junto aos fornecedores, o quanto a gente teve que atuar junto a alguns fornecedores, avaliar impacto do retorno de campo, garantias, até mesmo recall, porque algum fornecedor nos levou a um problema e esse problema chegou ao cliente. Numa situação clássica, verificação da lista de fornecedores, critérios de monitoramento dos fornecedores, identificação do fornecedor-chave, riscos possíveis devido a alguns fornecedores, ações necessárias realizadas, indicadores que envolvam os nossos fornecedores. Na situação nova, né, a gente identificou algum fornecedor que está em risco devido à paralisação. Os nossos fornecedores que têm algum risco estão sendo monitorados, foram identificados potenciais riscos e parada dos clientes em função da situação desses fornecedores. O plano de ação foi estabelecido para minimizar e garantir essas situações. São impactos diretos, né, que todos nós corremos ao longo do tempo. Então, é importante estabelecer claramente a gestão de riscos dos fornecedores, a identificação, a performance junto ao cliente para reduzir esses impactos e nossa gestão de ações, especialmente com relação a fornecedores críticos, né, a fornecedores significativos. Consideramos também como relevantes, né, o requisito de setup, né, a verificação da preparação, que é o 8513. Por que eu entendo que ele é importante? Muitas das vezes, ajustes nos processos estão sendo estabelecidos, novos controles, formas diferentes de trabalho. Toda aquela estrutura de verificação de setup existente pode ter sido alterada, então é importante se fazer essa checagem e garantir ela mais do que tudo isso, né? Quais são as expectativas normais, né, dentro da norma? Identificar a definição da metodologia de preparação, preparação inicial, quando há uma troca de material, quando há mudanças, né, no trabalho. Identificar as informações documentais de preparação estabelecidas, avaliar a utilização dos requisitos do cliente quando ele estabelece o que deve ser feito em relação ao setup, avaliar o uso de métodos estatísticos, onde aplicável em algumas situações a liberação de setup envolve um controle estatístico, verificar a definição de validação da primeira e da última peça, isso está na própria ATF, mas norma, por exemplo, manuais, por exemplo, como o da VDA 6.3, também pede esse controle, né? Verificar a retenção de registro de aprovação do processo do produto e seu arquivamento. Então, como é que a gente aprovou, como é que a gente fez essa liberação e esse controle. Na auditoria normal, clássica, a gente checa o plano de setup, verifica os setups que foram realizados, verifica toda a informação documentada que foi estabelecida, busca pela validação da primeira e da última peça, verifica a aprovação do processo ou produto, avalia requisitos do cliente. O que a gente deve encontrar também a partir de agora, né? Vários processos de manufatura que sofreram alguma alteração, houve revisão dos planos de preparação, ou seja, mudei um processo, alterei em função do novo layout, da nova situação, o controle de verificação de setup foi ajustado, foi adequado. A nova documentação dos planos estão disponíveis, as pessoas têm
acesso e conseguem fazer o controle deles, são mantidas práticas de preparação adotadas, né, a registro. Ou seja, esse novo modelo está sendo controlado e gerenciado como se deve. Tem correlação dessas preparações com a documentação identificada lá no 713, que é o requisito de planejamento da planta, né, dos layouts. As trilhas que vão servir aqui, né, documentação dos planos de setup, a documentação de validação dos processos, os registros de setup realizados naquele período em que está sendo avaliado o processo. Um novo requisito também a ser considerado, 85611, mudanças temporárias, né, nos controles de processo. Esse é um que normalmente as empresas têm muita dificuldade de demonstrar durante uma auditoria, embora é mais focado no planejamento, só que agora nós teremos muitos momentos em que essa mudança temporária pode ficar evidente durante o ciclo do trabalho e, claro, ser identificado numa auditoria. Quais são as expectativas do requisito? Que se possa avaliar a definição de critérios para estabelecer a lista de controles de processo e os métodos, verificar a documentação do processo que gerencia o uso dos métodos alternativos, ou seja, como é que a gente documentou onde está descrito as alternativas para essas mudanças temporárias. Muitas das vezes a correlação a gente espera já identificar lá no FEMEA, mas aqui está deixando aberto porque a norma também não estabelece que obrigatoriamente está lá. Verificar a aprovação do cliente para usar um método alternativo, ou seja, mostramos para ele quais são esses métodos, como é que a gente está prevendo o controle. Verificar a análise crítica dessas listas de métodos alternativos, ou seja, se eu estou trocando um meio de medição mais robusto por um mais, digamos, simples momentaneamente, como é que isso está aprovado e está permitido, né, perante o cliente. Eu já tive situações em auditoria que um equipamento de medição mais robusto, mais tradicional, estava danificado e a empresa não tinha claramente esse método alternativo discutido com o cliente. Alguns clientes permitiram posteriormente, depois, uma solução, mas a empresa não se preparou e ela chegou a produzir, inclusive, sem realizar esses testes que eram previstos com o cliente. É importante também verificar as instruções de trabalho adequadas e estabelecidas para o uso desses métodos alternativos, avaliar a definição do período definido para essas mudanças, ou seja, por quanto tempo essas mudanças vão ser mantidas, esse controle vai ser mantido até se restabelecer a condição anterior. Verificar a definição de forma para realizar a rastreabilidade dos produtos, ou seja, como é que ao entrarmos o controle dessas mudanças temporárias, como é que eu vou saber o início e o fim, ou seja, a quantidade, o tempo, algum método que nos limita e rastreia o que foi produzido com aquela condição temporária. Numa auditoria normal de antes, é verificar a lista desses controles, verificar a documentação aplicável, verificar a aprovação junto aos clientes, a notificação, no caso de aplicar-se controle temporário, rastreabilidade de tudo isso que foi produzido. O que se espera a partir de agora, caso precise, né, fazer essa verificação? Em decorrência do novo cenário, a gente teve que aplicar algumas mudanças temporárias. As listas alternativas foram atualizadas no que essa nova situação nos leva. Responsabilidade e autoridade foi um impacto, né? Foi impactado, né, vamos dizer assim, pela situação do novo cenário. A rastreabilidade foi realizada nas situações em que se aplicou a lista alternativa, ou seja, controlei início e fim, seja por quantidade, seja por período.
Por ocasião do uso das listas alternativas, houve comunicação e aprovação dos clientes, né, quando isso é aplicável. Basicamente, a gente vai procurar pela lista alternativa, documentação das aprovações, comunicar a notificação dos clientes, rastreabilidade de produção, sempre tomando como base que esse cenário foi aplicado em decorrência do momento que a gente está vivendo. Um novo ponto para se considerar, 8344, processo de aprovação de produção, é onde a gente faz a submissão de PIPAP, VBA2 ou qualquer outro tipo de documento requerido pelos clientes. Basicamente, o que se espera que se faça identificação e alinhamento do processo de aprovação conforme os requisitos do cliente, verificar a aprovação antes da submissão para avaliação, verificar se obtém aprovação documentada antes da expedição, verificar a retenção dos serviços de aprovação. Então, num momento normal, a gente identificaria os produtos que foram aprovados no período entre as duas auditorias anterior e atual, verifica o processo de aprovação conforme o cliente requer, dentro da sua plataforma, seu modelo, verifica a aprovação interna, como é que se conduziu todos os controles internos, e a submissão de aprovação junto ao cliente. Daqui para frente, com alterações que possam acontecer, né, ocorrendo efetivamente essas alterações e os produtos durante essa situação e foi aprovado junto ao cliente, o cliente sabe que a gente precisou de fazer alterações nos processos, foram avaliados os impactos dessas alterações junto aos clientes, eu alterando meu processo, meu produto, o que eu estou provocando no processo do cliente. O processo de aprovação das alterações seguiu a metodologia recomendada para o cliente, tem novas situações que a gente precisou de comunicar. Então, se a gente tem que submeter PIPAP, VBA2 ou qualquer documento relevante, como é essa relação junto ao cliente. As alterações foram aprovadas antes do envio dos produtos dos clientes, ou seja, tem uma aprovação dessa alteração, como a gente trabalha normalmente uma alteração, no mínimo uma derrota ou algo semelhante, né? Lista dos produtos de alterações aprovadas, documentação de aprovação interna, documentação de aprovação do cliente, são trilhas que certamente serão utilizadas. E como a gente falou em derrota, né, o 8711, autorização para concessão do cliente, famosa derrota. Então, quais são os controles que a gente espera normalmente? Quais são os critérios para que se obtenha a concessão, desvio, derrota, antes da continuidade? Ou seja, avisei o cliente, tem a autorização dele para que se implemente isso. Verificar a obtenção de concessão, desvio, quando a disposição for usar como está, ou seja, mesmo com problema, a decisão é usar daquela maneira. Verificar a comunicação de reuso de componentes e subcomponentes, definir e manter registro da data de validade ou quantidade autorizada, verificar forma de identificação definida em cada container quando está enviando sob desvio ou sob concessão, verificar a metodologia usada quando houver solicitações de fornecedores, ou seja, o meu fornecedor é que pediu derrota, como é que eu estou controlando e gerenciando isso. Então, um olhar é para o meu cliente e o outro olhar é para o meu fornecedor. Normalmente, o que a gente procuraria? Né? Avaliar as alterações que possam ter acontecido, quais as concessões e desvios, qual controle adotado, verificar a identificação na expedição, né? Como é que está sendo identificados os containers dentro daquela situação de embarque de produtos sob desvio, verificar a aplicação junto a fornecedores no outro lado, que é quando o nosso fornecedor nos solicitou. O que a gente tem que se preocupar a partir de agora, né? Quais as situações que nos levam à solicitação de desvios, concessões, que a gente consegue identificar ali naquele ambiente inicial? Foram solicitadas concessões de desvios e devidamente documentadas, especialmente no olhar junto ao cliente. Registro de data e quantidade foi estabelecido e a gente está controlando essas condições. Foram definidos critérios para a identificação dos containers e tenho evidência disso. Há casos que envolvem fornecedores da empresa e como são documentados junto ao cliente, ou seja, comuniquei ao cliente essa situação, como foram conduzidos junto aos respectivos fornecedores nessas tratativas com eles.
trilhas aqui, né, documentação das concessões e desvios, atendimento dos controles estabelecidos. 8716, notificação ao cliente. A expectativa desse requisito é que a gente verifique definição de critérios para notificar o cliente quando houver um embarque de produto ou expedição de produto não conforme, verificar a definição de documentação detalhada e conformidade com requisitos definidos pelo cliente. Diante do novo cenário, infelizmente, teremos muitas situações em que há um risco muito sério de chegar produto não conforme ao cliente. Embora os volumes possam ter diminuído, mas a quantidade de pessoas envolvidas, infelizmente, também foi diminuída. Então, riscos, pelo menos teoricamente, existem muito fortes. Na auditoria normal, clássica, é necessário identificar os casos de envio de produto não conforme, ou seja, através das reclamações, verificar a notificação aos clientes e detalhamento dessa notificação quando tenha ocorrido. A expectativa numa abordagem nova, né? Foram identificados riscos de envio de produto não conforme aos clientes como consequência dessas atividades de retomada de produção. Como é que a gente gerenciou isso? Nos casos em que houve envios efetivamente, como é que o cliente foi notificado e como é que foi detalhado toda essa situação? Basicamente, é checar a reclamação, checar a documentação e verificar como é que isso foi tratado dentro do nosso sistema de qualidade. De uma maneira geral, esses são os requisitos que se pode, em primeiro momento, identificar. Certamente vamos receber informações demais. Eu já havia recebido algumas informações, alguns contatos de alguns outros interessados nessa palestra, me lembrando, olha, falta requisito de análise de risco, falta esse ponto, falta aquele outro ponto. É claro que a gente tem uma lista tão grande de coisas que não consegue cumprir todos eles, mas eu acredito que esses são os mais imediatos. Então, o que a gente precisa olhar aqui nessa situação, né? Nosso sistema de qualidade pode se tornar frágil e isso nos leva a parada de linha dos clientes, troca de fornecedores, porque alguns deles, infelizmente, diante da situação, não existirão a partir de agora, ou já estão na lista das empresas que encerraram suas atividades. Impacto na estrutura da empresa, ou seja, nas mudanças de pessoas, na mudança organizacional, né, que isso pode estar nos levando. Isso nos coloca diante de uma situação de potencial de não conformidade maior. Certamente o IATF, embora ele não tenha manifestado, então eu estou falando pela minha percepção, pelo meu dia a dia, certamente eles estão esperando não conformidade maior nas auditorias. Isso não quer dizer que todas as empresas terão, mas eles estão com certeza esperando porque há uma mudança e é óbvio que esse risco existe. Risco do aumento de contingências, então a aplicação de contingências relativas à entrega, a fornecedores, a recursos dentro da estrutura da empresa. Deve aumentar muito falha na documentação do produto e do processo, a atualização em relação às mudanças que estão sendo conduzidas, risco de envio de produto não conforme aos clientes, por mais que a gente tenha essa preocupação, pode efetivamente perder controle, escapar do nosso controle de alguns desses produtos. Muitas das vezes em decorrência de falha na notificação, então a empresa não notificar o cliente, submissão de nova aprovação quando pertinente, como é que esse processo foi controlado, falha na gestão de todas as operações que possam ter ocorrido dentro da planta, que faz com que o nosso sistema da qualidade também perca a robustez. É claro que para que se vá a uma condição de uma não conformidade maior,
né? A gente tem que ter alguns requisitos sem ações eficazes ou ações robustas, impactos efetivos no fornecimento junto ao cliente, como a gente falou de qualidade de logística, por exemplo, aumento de reclamações do cliente, ou seja, uma situação que efetivamente demonstre essa possibilidade. E, claro, a lista pode ficar muito maior se a gente começar a analisar ainda mais. Eu me preocupei em tentar filtrar um pouco a nossa lista, mas com certeza outros vão ser relevantes até dentro da sua empresa. O que eu tinha dentro dessa 1 hora de bate-papo é isso. Estou deixando aqui o meu contato, seja no e-mail, seja no WhatsApp, e o contato via IKEA. E agora eu vou abrir o espaço para a gente tirar dúvida, conversar um pouquinho, que agora nós estamos mais tranquilos em relação à disponibilidade da agenda aqui. Eu vou tirar o compartilhamento e quem quiser pode abrir o microfone e conversar. Então está aberto agora, quem quiser falar, vamos pelo microfone, mais fácil para a gente ir garantindo. Bom dia, Sérgio. Pode abrir agora o microfone, toma à vontade. Você está me ouvindo, Sérgio? É Francisco. Quem deseja falar? Eu. Sérgio, tá me ouvindo? Ninguém? Quem tá falando aqui é Guilherme. Estou preocupado, hein? Estou achando que os auditores vão se divertir aí na auditoria, hein? Ele acho que não deve estar ouvindo, pessoal. Eu acho que o Sérgio não tá ouvindo mesmo. Ele está ouvindo? Está ouvindo, Sérgio? Não está. Não está ouvindo. Eu acho que ele tá no mudo mais com o de som 100 lá. pessoas só aqui nessa sala, 80 e pouco baixou agora, mas tem também transmissão lá no YouTube. Sérgio? Ele não está ouvindo, não. Mandar um Vou atender chat. aqui que está me chamando. Oi. Eu não estou ouvindo. Para mim está tudo desligado os microfones. Eu não estou ouvindo eles por algum motivo. Ah, tá. Vou tentar ver aqui. Por algum motivo eu não estou ouvindo vocês. O microfone de vocês está fechado para mim. Consegue? No cantinho aqui embaixo está escrito mute. Para mim está tudo liberado o aqui. vírus. Sérgio está me ouvindo agora, Francisco? Sérgio? Não está. Não está. Sérgio? Gente, não estou conseguindo ouvir. É o Francisco que está falando agora, né? Estou. Estou recebendo algumas perguntas aqui que a IKEA está me repassando. Uma delas está aqui, né, falando da auditoria de fornecedores. Pode falar sobre auditoria remota, qual a posição do IATF? Auditoria remota, o IATF até o momento não permitiu. O IATF não está permitindo, do ponto de vista das certificadoras. Então, está havendo uma discussão muito forte junto às certificadoras com o IATF. Eu recebo constantemente dos órgãos que eu atuo, que é o caso do TIFSUD e da AUTAC,
estão conversando, mas eles não conseguem admitir porque eles entendem que é preciso verificar o processo produtivo. Por isso, eles não admitem. Ao contrário, a ISO 9000 permitiu, mesmo assim, ela é considerada parcial, porque depois, mais adiante, é necessário ir e realizar a auditoria presencial. Então, até o momento, a auditoria não vai ser permitida. Vocês podem, não há, no momento, não há nenhum tipo de restrição para que vocês façam nos seus fornecedores ou interno. Não há nenhuma menção. Aí vai ser muito do auditor que estiver avaliando julgar a qualidade dessas informações. Mas, fora disso, a certificadora, infelizmente, não vai poder fazer por enquanto. O que vai ser permitido é a postergação das auditorias, que é o que já está acontecendo. Tem muitos casos de auditorias que eram para ter ocorrido nesse período que já estamos aí de pandemia, que foram postergados. Existe lá no site do IATF um documento onde está sendo detalhado essa informação. É o que a gente chama lá das derrogas globais, né? Uma derroga que foi estabelecida para todas as empresas com a extensão dos certificados por 6 meses. Então, todos os certificados de IATF foram estendidos por 6 meses e as auditorias foram postergadas em média por 90 dias. E aí, caso não haja condição de realização da auditoria, dependendo da situação, pode ser ou não feita uma nova extensão desse prazo. Quando a empresa retomar a produção, o que está se orientando é que se faça essa auditoria para minimizar problemas futuros, até porque vai acumular muita auditoria mais de setembro para frente. A gente até estava brincando esses dias que se bobear vai ter auditoria até na véspera de Natal. Então é um risco que vai existir efetivamente em função de tudo isso. Está ouvindo, Sérgio? Não consigo te ouvir. Não estou conseguindo te ouvir. Você não está ouvindo ninguém. Francisco, vai ser mais fácil você digitar sua pergunta no chat. Quem está falando, infelizmente, não estou conseguindo ouvir. Por qualquer motivo, sumiu o som aqui para mim. Sérgio. Tem uma pergunta aqui que eu recebi aqui, que o IKEA está me repassando, se há alguma diretriz do IATF em relação a trilhas de auditoria. Não, o IATF não fez nenhuma descrição de trilhas. Ele vai partir, com certeza, do clássico, que é essa linha que eu tomei como base aqui na nossa apresentação. Então, é olhar qual é o cenário, qual é a tratativa que o cliente estabeleceu, qual é a performance, né, que tem anteriormente, qual é a situação do momento, e o auditor tem que ter a competência suficiente para decidir como é que ele vai escolher as trilhas. Então, certamente não serão muito diferentes disso que a gente conversou aqui hoje. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Conseguem mandar mensagem? Porque eu não estou conseguindo ouvir ninguém, por qualquer motivo. Veio uma mensagem perguntando que documentos a gente pode utilizar para evidenciar. Não há nenhuma documentação estabelecida, e vai depender da estrutura do seu sistema de qualidade.
como é que o seu sistema de qualidade definiu a documentação, até por conta do princípio, né, da informação documentada. Então, você estabelece, a não ser que alguma situação particular o cliente tenha definido, no restante a gente não vai conseguir fazer uma lista oficial, né, de documentos. Então, você estabelece e você define. Tem pergunta aqui dizendo se vai ser enviada essa apresentação. Sim, vai ser enviada essa apresentação na sequência. Tem uma pergunta dizendo sobre a auditoria de manutenção, se tem concessão de prorrogação. Sim, existe concessão de prorrogação que está lá na documentação da Derroga Global. Entra no site do IATF, o IATF é o Overcycling Global, e existe lá, já está na terceira atualização. A última atualização está falando basicamente de uma situação que eles estão chamando de monitoramento, e nos casos em que não for possível realizar a auditoria, mesmo vencendo os prazos, eles vão permitir uma checagem, porém eles não entendem que isso é uma auditoria remota. Então, vai ser remoto, mas ele não entende que é uma auditoria. É só uma confirmação das informações. Mas uma das premissas é que esteja produzindo. Se não estiver produzindo, não consegue fazer isso. Tem uma pergunta em relação a ser mandatório que tenha um processo de documentação para retomada de produção, isso é obrigatório. Basicamente, são requisitos como esse que a gente falou, da verificação após longas paradas. Esse é o primeiro, e esse é que vem à mente de todo mundo num dado momento, né? Então, são situações em que vão, de certa forma, documentar a análise posterior ao processo, né, de retomada das empresas. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Comentários, deixa eu ver aqui no WhatsApp que o IKEA me passou. Tem uma pergunta aqui em relação a como é que vai ser tratada a eventual não conformidade maior. Num primeiro instante, a tratativa é a tradicional, 90 dias para que se realize a verificação. Na maior, tem que retornar na planta, né? Então, se houver uma situação em que está impossibilitada a auditoria. Basicamente, o que é a situação de impossibilitar a auditoria? As autoridades da localidade, por exemplo, o governo do estado não está permitindo que as plantas operem. Isso é uma situação. O auditor que está fazendo auditoria está fazendo auditoria vindo de outro país, por exemplo, e não tem voos para cá. Eu tenho uma situação que era uma auditoria que eu estava planejado a fazer no México, que não vai ser possível, que não tem como ir para lá, né, por uma série de restrições até de voo. Então, se eu conseguir ir, talvez eu não consiga voltar. Então, isso é uma situação em que justificou a revisão lá das situações da auditoria particularmente. Então, esse tipo de situação pode ser aplicado também na hora da análise de uma eventual não conformidade maior. No caso de menores, aí é mais fácil, né, que é basicamente enviar a documentação, né, do dia a dia, e que muitas das vezes é por e-mail ou por algum outro formato. Tem uma pergunta.
as ações, respectivos registros, a parte ok. Minha dúvida é se preciso ou não ter um procedimento sobre shutdown. Não está na norma a obrigação de alguns procedimentos, está na norma a obrigação de algumas atividades, da realização dessas atividades. Então, se você vai estabelecer procedimento ou não nessas situações, é uma decisão sua. E não se preocupe em relação a essa situação, porque é o que você já tinha na estrutura do seu sistema de qualidade antes. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa dizendo que trabalha com a área de tratamento térmico e que tem recebido questionários dos clientes. E se esse questionário deveria ser enviado logo que houve a parada e não reclamado. Basicamente, é o critério que o cliente nos estabelece. Então, o cliente muitas das vezes estabelece prazo ou condição. Procure, no primeiro momento, olhar se existe esse prazo, se existe essa condição, mas, essencialmente, esses questionários são ligados com a retomada. A maioria dos que eu conheço falam da retomada. Então, o instante em que nós vamos voltar a produzir. Então, basicamente, nos dias que antecedem ou nos primeiros dias da retomada de produção. Sérgio, está ouvindo ou não? Recebi uma pergunta aqui, procedimento de shutdown pode estar cascateado dentro da documentação de cada processo? Não necessariamente um procedimento específico. Sim, quem define a estrutura é a sua organização. Vocês é que definem como vocês vão fazer. A verificação de shutdown envolve muitas áreas, qualidade, manutenção, logística, uma série de áreas. Então, essa documentação, não vou nem falar de procedimento, essa documentação, você que estabelece como conduzir. Porque você vai ter algumas situações, por exemplo, em que a montadora ou o seu cliente estabeleceu coisas que ele tem preocupação. Então, respeite essa informação também. Recebi uma pergunta aqui, o que fazer com o plano de contingência, pois no passado ninguém previa a pandemia? Essa é uma situação, uma pergunta interessante, né? É claro que ninguém previa a pandemia, mas a gente previa algumas situações de parada, a gente previa algumas situações de transporte, a gente previa algumas situações semelhantes. Eu, particularmente, quando chegar em alguma empresa, não vou pedir obrigatoriamente se você tem uma contingência para a pandemia, mas quero saber como é que houve uma atualização dessa documentação, como é que se resgatou essa informação, porque agora você tem um cenário novo. Quando você volta lá nos primeiros requisitos da norma, que fala do contexto da organização, você começa a fazer a correlação de toda essa documentação. Então, daí que sai essa linha. Tem uma pergunta aqui, tem previsão para retomada das auditorias do órgão certificador? Na prática, nunca esteve interrompido. O que está acontecendo é que algumas empresas não têm como chegar até ela. Eu, por exemplo, tenho uma auditoria IATF programada para daqui 10 dias e a empresa já me confirmou que tem condição de receber. É uma auditoria planejada para 5 dias dentro da empresa e ela já me garantiu que tem condição de receber. Então, pode estar ocorrendo normalmente. O que está acontecendo é dificuldade mesmo da operação, dificuldade de garantir a condição de auditoria propriamente dita. Tem uma pergunta aqui sobre prorrogação de prazo para auditoria de recertificação. No waiver global do IATF, todos os certificados foram estendidos em 6 meses, nesse primeiro instante.
pode ser que eles façam mais alguma revisão posteriormente. E as auditorias, em média, estão sendo prorrogadas em 90 dias, podendo, em algumas situações, ser prorrogada novamente. Então, a regra que está valendo é esse documento do waiver global lá da pandemia, que está lá no site do IATF. Mais alguma questão? Está ouvindo, Sérgio? É difícil Infelizmente, eu não digitar. estou conseguindo ouvir ninguém, não sei por quê. É difícil ficar digitando tudo. Mas infelizmente o Francisco ele não está te ouvindo. Eu sei. É que a pergunta é longa. Obrigado pela ajuda aí. Tem uma pergunta: qual o prazo, o período que está sendo considerado como shutdown? Basicamente, a norma não estabelece, nunca estabeleceu qual é esse intervalo de parada para o shutdown. Já vi algumas situações de pessoas pensando até 2, 3, 4 dias, já vi situações de falando de uma semana, 10 dias. Agora nós temos uma situação que envolve meses. Então agora está efetivamente claro que existe um shutdown e é grande esse shutdown. Então não tem como a gente dizer, olha, a minha situação não se aplica, porque ela aplicou ao mercado todo. Então não tem muito o que justificar nesse momento. Oi, Fernanda, muito obrigado pela sua delicadeza. O que mais estou recebendo aqui? E eu já coloquei, mas eu entendo que a montadora ou a sistemista devia perguntar antes, para você alertar. Quando é da retomada, não adianta fazer, são questões que às vezes já estão ultrapassadas. Então fica tudo nas costas do fornecedor, quando o sistemista ou a montadora devia alertar para isso. Não adianta responder um questionário quando você começa a produzir. Daí, o que vai fazer? Vai parar a produção? Eu acho que não está correto. Desculpa a explanação, Fernanda. Fernanda, sempre são gentis, né? A minha filha é em Fernanda. relação à montadora, está dando informação, está perguntando antes. A gente sabe que algumas das vezes eles não conseguem fazer isso por N motivos, mas basicamente a gente já de antemão sabe que precisa fazer esses controles. Então, temos que estar preparados. Eu tenho contato com algumas empresas que, antes de retomar a produção, já agiram e fizeram os controles, porque sabiam que os seus clientes iriam solicitar. Então, não espere o seu cliente. O seu sistema de qualidade tem que ser robusto o suficiente para que você consiga fazer esses controles e dar o gerenciamento dessas informações de maneira mais adequada para o momento. Não espere, faça a gestão, né, dessas contingências e demais controles, porque o seu sistema tem que responder basicamente a essas necessidades. O questionário é uma das formas que os clientes têm de se comunicar com a gente, com a nossa estrutura. Mas quando a gente conhece essa estrutura, então a gente sabe, por exemplo, que algumas dessas montadoras têm questionário, já de antemão já deveríamos ter nos preparado, porque sabemos que ele vai pedir num momento específico.